Sim, meu querido, sim, minha querida, acorda aí todo mundo. Para com isso, tá? Não sei como é que tá o tempo aí no Espírito Santo, mas aqui em Campinas, interior de São Paulo, onde eu tô gravando para você ao vivo aqui a cores, Professor Tudão, em parceria aqui com o nosso grande curso online, firme no propósito nessa revisão de véspera da prova. Só falta poucas horas para você virar fiscal, pensa nisso. Tanto esforço, toda a história que te trouxe até aqui, e agora é o momento, agora é a hora de você invadir o território do Espírito Santo, e é para isso que nós estamos aqui, para te ajudar nessa disposição, firmes nesse propósito, sermos auditores. Depois manda um abraço pro Tudão aqui, eu tô mandando um abraço pra galera que estiver aqui online, né? Tô aqui acompanhando você aqui no celular, diretamente aqui, né, dos estúdios da Casa do Tudão. Firme no nosso propósito para sermos auditores. Professor Tudão, eu estava aqui ansioso pela tua chegada, porque me falaram que você vai me dar dicas essenciais para a prova do IPVA, do ITCD, prova também discursiva no finalzinho, quem sabe a gente ganha um tempinho aqui, ainda fala um pouquinho para a prova discursiva de vocês. Galera, a gente tem que detonar, né? Então a gente tem que ajudar você o máximo possível para o nosso certame, e eu estou aqui com muita alegria, querendo participar aí dessa preparação junto com um hall, né, um school de mestre, uma força-tarefa de mestres aqui do GRAN, e é muito bom podermos estar aqui. Salve, salve, olha lá. Michael, um abraço para você, boa prova. Marcelo, Tudão, você é o melhor, valeu, querido, você que é o melhor, vocês que são o Tudão. Evandro, se eles gostam, nós adoramos, é assim mesmo, Evandro. Rogaciano, grande força aí pra você nessa prova. Ricardo, forte e firme no pedaço. Vladimir, aí direto de Itapeva, tá direto de Vila Velha hoje, né, meu querido, tá na área, isso aí. Amanda, salve, salve, vamos botar esse fiscal lá pra dentro. Isabel, que alegria poder te ver aqui, Isabel, minha aluna lá também, a gente sabe onde, né? Crispiano, salve, salve. Evandro, Tudão na área, que alegria poder estar aqui com vocês, futuros fiscais, e eu vou te fazer um convite, vai lá na telinha, nós vamos passar por cima, que nem rolo compressor, é pra isso que nós vimos hoje, é isso, Tudão, nós queremos passar por cima da FGV, vem de novo, se inspira, meu querido, é o seguinte, aquilo que tu creres nós vamos detonar, vamos passar por cima nessa prova, FGV, nós vamos passar por cima, como é que é isso, Tudão? Não, professor, tô achando que a GV vai passar por cima de mim. Para com isso, rapaz. Aquilo que você crê é aquilo que você está gerando força para poder acontecer. Você vai chegar lá e as questões que você não sabe, todo mundo, né, vai ter dificuldade, não sei o quê, mas as questões que você sabe vão te botar para dentro, e é isso que a gente crê, e a gente espera isso firmemente no propósito, e é por isso que eu estou aqui, e eu dou uma salva de palmas para você que está se preparando, para você que está aí, né, no Espírito Santo. Tem alguns grandes amigos que estão fazendo essa prova, né, amanhã. Né? Amigos mesmo, pessoas que estão caminhando num concurso, preparando-se para concurso, e eu vou torcer por cada um de vocês, tá bom? E aqueles que estão se dedicando aqui comigo essa manhã, que alegria poder estar aqui com vocês. Galera, me deram uma missão aqui e a gente cumpre a missão. Aqui é o seguinte, missão dada, missão cumprida. Qual que é a missão, Tudão? Nós vamos falar do IPVA, do ITCD. E ainda vou dar um plus aqui até o final. Fica aí com a gente até o final para a gente falar da discursiva de vocês. Fechou? Então vamos lá. Tudão na área, vamos lá pensar aqui a respeito. Primeiramente, o primeiro assunto que me deram foi IPVA. Então vamos lá. Professor Tudão, aonde você alcançou provas do IPVA sobre a Fundação Getúlio Vargas? Querido, não tem provas do IPVA na Fundação Getúlio Vargas. Nós temos a excelente prova da Cefaz Rondônia, que eu vou adaptar toda para você aqui, tá bom? Que é a prova que a princípio a gente vai levar em consideração aí para na nossa preparação, para nos ajudar aqui no nosso propósito. Tudão, essa prova de Rondônia foi a última prova feita pela FGV, foi em 2018. Depois disso tivemos pandemia, acabou o concurso, pouquíssimos concursos foram feitos para a área fiscal, todos eles da CESP. Então o último concurso referência para nós é esse aí. Vamos lá na telinha, a primeira questão é uma questão que se repetiu. Vamos olhando nos teus olhinhos. É uma questão que se repetiu tanto para o ICMS quanto para o IPVA. Tomem cuidado com essa questão, é da base de cálculo. Ele quer relacionar duas informações, ou base de cálculo e aspecto temporal do faturador, no caso do ICMS, ou base de cálculo e local da operação ou prestação, no caso do ICMS, mas no caso do nosso IPVA também falou sobre base de cálculo. E olha a questão, presta atenção na maldade do avaliador. E como o meu querido aqui falou aqui no nosso celular aqui, ó, o que a GV gosta, nós adoramos. Vai na telinha.
Então, olha lá, quanto à base de cálculo do IPVA, assinale a opção que apresenta duas assertivas corretas e a segunda especifica o conteúdo da primeira. Letra A. No caso de um veículo novo, adquirido por consumidor final, será o valor constante da nota fiscal, incluindo os opcionais, acessórios e despesas relativamente à compra e venda. Opa, eu estou lá na base de cálculo do nosso IPVA, no estado do Espírito Santo, adaptando a questão ao estado do Espírito Santo e já pensando na base de cálculo para o veículo novo. Tá certo? Se houver valor médio de mercado regularmente fixado, não dispondo de outra forma o regulamento, esta seria então a base de cálculo para esse veículo novo. Essa previsão não existe aqui no nosso estado. Veja, valor médio de mercado é sim base de cálculo do IPVA no estado do Espírito Santo, mas para veículos usados. Aqueles que a princípio vão sofrer a pauta fiscal, aqueles que a princípio vão ter um valor estabelecido nesta pauta baseado em valor médio de mercado, mas para o veículo novo a ideia é o valor que está na nota fiscal de aquisição. O fato tirador é a data da aquisição pelo consumidor final e a base de cálculo é aquilo que vai estar na nota. Inclusive os opcionais. Coloquei roda de liga leve, coloquei insufilme, coloquei tudo que tiver lá, rádio, o bichão, se você tocar nele, ele fala contigo. Então tá bom. Tudo isso que está lá na nota fiscal compõe a nossa base de cálculo do IPVA no veículo novo. Mas a letra A não pode ser a resposta para o Espírito Santo. Foi a resposta para o estado de Rondônia, mas não é para o Espírito Santo. Letra B. Na hipótese de veículo importado, será o valor constante do documento de importação. Gente, esses grifados em letra alta e em vermelho sou eu que coloquei, tá? Sabe por quê? Porque eu não posso pegar você agora e gastar toda a tua massa cinzenta para ficar pensando que nem um louco. Não, é véspera. Você vai colocar teu cérebro em uma operação de velocidade constante, sabe? Aquela operação que faz você ir mais longe. Não adianta dar com tudo hoje, nessa véspera, para chegar amanhã você tá extremamente estressado, cansado e não conseguir render. Hoje é dia de velocidade cruzeiro, a melhor velocidade que um navio pode, a princípio, andar. A velocidade calma e permanente que faz ele ir mais longe. Hoje é dia, então... Tudo que eu for falar assim, que está em caixa alta, fui eu que coloquei ali para você pensar junto comigo. Fecha lá. Então é para te ajudar. Mastigadinho do tudão, direto para o futuro auditor. Na hipótese de veículo importado, será o valor constante do documento de importação. Verdadeiro. Mais o valor do próprio imposto. O IPVA, o imposto por dentro. E também as despesas de importação. Comprovando-se que o importador, pessoa física ou jurídica, incorreu em tais gastos, estes seriam a sua base de cálculo. Veja, nós teríamos que ter duas assertivas corretas e a segunda especifica o conteúdo da primeira. A segunda explica o conteúdo da primeira. A primeira já não está correta, na letra B. Por quê, Tudão? Porque efetivamente o IPVA não compõe a base de cálculo dele mesmo. Ele não é um imposto por dentro, assim como o ICMS. Tudo bem? Professor Tudão, só me lembrando, o ICMS entra na base de cálculo de IPVA numa importação de veículo automotor ou é o IPVA que entra na base de cálculo do ICMS na importação de veículo automotor? É o ICMS que entra junto com os demais tributos na base de cálculo do nosso IPVA. Fechou? Numa importação. O IPVA é um tributo por fora, não tem nada que falar de IPVA por dentro dele mesmo aqui, como apareceu na questão. Parece que a FGV é especialista em criar uma confusãozinha nessa situação. E você já está vendo o jeitão dela. Letra C. Quando houver montagem de peças e partes pelo próprio consumidor ou por sua conta e ordem, será o valor do somatório das notas fiscais dessas partes e peças. Verdadeira, essa informação está correta. O quantum final, ou seja, o somatório dessa base de cálculo, seria a própria base de cálculo, então a soma de todos esses itens, mas não poderá ser inferior ao valor médio de mercado. Informação totalmente coerente de acordo com a nossa lei do imposto aqui no nosso IPVA, a 6.999/2001, que está no teu edital. Então guarda essa informação. Que história é essa, professor, de um carro que é formado de partes e peças? São os protótipos, aqueles carros que são lançamentos, foram criados. Aqueles carros, às vezes, que vai, a princípio, numa exposição, aquele carro que vai numa feira, né, de carros, ou aquele carro que é, a princípio, criado dentro de uma universidade para poder usar algum tipo de combustível novo. Então, esse carro protótipo, esse carro inventado, ele é composto de partes e peças e ele tem IPVA na jogada. E a base de cálculo é essa nota fiscal, ou essa soma de notas fiscais de partes e peças que compõem o veículo. Difícil para o fiscal fiscalizar isso, não é verdade? Bom, a letra D. Sendo o veículo incorporado ao ativo permanente do revendedor, será o custo de fabricação ou aquisição. Correto.
A este custo estão acrescidas todas as despesas inerentes à imobilização do bem. Aqui o errado na questão, veja, existe essa base de cálculo aqui no Estado do Espírito Santo, que é a base de cálculo quando o veículo é incorporado ao seu consumidor final, que vai ser o próprio revendedor, porque ele vai entrar para o ativo permanente do revendedor. Mas neste caso, a base de cálculo é custo de fabricação ou aquisição e é somente algumas determinadas despesas, como frete, seguro, citadas na própria lei do imposto. Então não é todas as despesas, e isso aí gerou o erro da questão. E letra E. Quando o veículo for adquirido em exercício fiscal anterior, será o valor médio de mercado. É verdade, isso aqui está correto. Mas que veículo é esse? Né? Aí ele não fala se é um veículo aéreo, embarcação, veículo terrestre, e aí o problema vem na segunda parte. Nessa hipótese, deve ser observada a potência do motor, o ano e o modelo do veículo. Calma lá, Tudão. Não se enrolando aqui nos dedinhos aqui. Você falou aí de embarcação, você falou aí de aeronave, então nós temos a incidência do nosso IPVA aqui, quanto a embarcação e aeronave, aqui no estado do Espírito Santo, nós temos a previsão legal. Nós temos a alíquota, nós temos base de cálculo, nós temos até o que levar em consideração para poder fornecer essa base de cálculo nas aeronaves e embarcações. E o STF na jogada, Tudão? Muitos estados brasileiros, talvez até metade dos estados, ainda não se utilizam da forma como o STF vê o IPVA como uma sequência da taxa rodoviária única, fazendo com que, segundo o STF, o IPVA só pudesse incidir sobre veículos terrestres. Mas é interessante que a gente veja que lá no Espírito Santo nós temos previsão, inclusive, de tributação sobre aeronaves e embarcações pela alíquota padrão lá de 2%. Tá certo? Bom, Tudão, entendi que o gabarito aqui da questão vai ser a letra C, que é diferente do gabarito da questão lá para Rondônia. Beleza. Olha lá, com relação ao IPVA, olha que caiu na prova passada, né? Caiu na prova de Rondônia, ele foi lá pescar isso aqui. Vamos dar um resumidinho nisso aqui? Eu acho interessante a gente resumir, ó. Com relação ao IPVA, propriedade de veículos aéreos de uso exclusivo na agricultura, aqui no nosso estado do Espírito Santo, ela é imune, ela é tributada, ela é isenta, ela é remida, ela é não incidente. Olha que interessante a questão, querido. Então, muita gente que for pela jurisprudência, não leu, por exemplo, a nossa lei do imposto, vai chegar, a aeronave, a matéria aqui é de imunidade, né? O Supremo Tribunal Federal, né? A jurisprudência. Não, vamos olhar, aqui nós estamos na prova de legislação, então vai cair aqui o quê? Vai cair legislação. Aqui, mestrão, salve, salve! Meu querido mestre, sai pobreza, é isso mesmo, galera, agora é a hora. Galera, é o seguinte, né? Aragonês, um forte abraço, mestrão, Deus abençoe muito. Vamos lá, galera, então eu tô falando aqui com você de uma forma muito clara, fica firme nesse propósito. A gente está falando a respeito dos veículos aéreos que são tributados aqui no nosso estado. E não tem nem regra de isenção para eles, assim como tem para as embarcações. Então tomem todo o cuidado. Veículos aéreos, mesmo que seja para uso na agricultura, aqui no nosso estado, tributação. O gabarito da questão seria a letra B aqui de bola, tributada a nossa propriedade. Mas olha cá, vamos lembrar então o artigo 6º. Olha só que interessante no artigo 6º. Deixa eu falar um detalhe do artigo 6º para você. Vou fazer uma aula bem corridona aqui para poder pegar bastante coisa para você. Olha só o seguinte. No artigo 6º você vai ver a seguinte situação, meu querido. A gente tem a situação do que é o veículo que está isento e você tem a situação da condição para que o veículo esteja isento. Uma tem que andar junto com a outra. Lembramos o direito tributário que a isenção deve ser interpretada de forma literal. Vale o que está escrito. Tá certo? Então vamos lá. Quais são as isenções aqui do nosso imposto IPVA? Esse item é o que mais cai na prova dos senhores. É o que mais cai na prova. Guarda isso, galera. Então vamos lá. Os proprietários são isentos, os proprietários dos veículos empregados em serviços agrícolas e de terraplanagem, desde que não circulem em vias públicas. Quando ele falou não circula em via pública, ele não está falando da aeronave. Ele está falando do veículo terrestre, não é verdade? Então, cuidado aqui. Aqui é o trator de terraplanagem. Aqui é a colheitadeira de serviço agrícola. São eles que estão amparados por essa isenção. Tomem cuidado. Mas veja aqui, ó, ambulâncias não tem condição nenhuma, né? Não precisa ter condição e ela já está amparada pela isenção. Transporte de passageiros tipo táxi, a mesma coisa, amparados por isenção. Olha lá, a embarcação, ela é amparada por isenção, mas aí a condição em vermelho, ó.
exclusivamente em atividades pesqueiras e em transporte de passageiros. Então tem uma condição para que a embarcação esteja isenta aqui no estado do Espírito Santo. É a utilização exclusiva na atividade pesqueira e transporte de passageiros. Veja, veículos automotores terrestres com mais de 15 anos não é de uso, tá? É de fabricação, porque às vezes na prova aparece de uso, mas é veículo terrestre com mais de 15 anos da data da fabricação. Veículos automotores das entidades ou associações sem finalidade lucrativa. Veja, essa entidade vai estar amparada pela isenção. Aí vem a condição, está em vermelho, olha lá. Desde que prestem serviço de transporte para pessoas com deficiência. A própria pessoa com deficiência, se ela for, veja lá em vermelho, ó, proprietária de veículo automotor ou seu responsável legal. E aí vem as condições. Quais são as condições? O benefício fica restrito ao proprietário de veículo cujo valor venal não seja superior a 70 mil. Ressalvados os casos em que ocorra PT, né? A perda total, porque quando há perda total, o nosso IPVA fica dispensado aqui no nosso estado. Então, se houver PT por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o domínio útil ou a posse do deficiente, a isenção, né, ela se vincula somente a um veículo automotor. Se ele perder o veículo por furto, roubo, perecimento, ele pode, a princípio, pedir a isenção para mais de um. É uma ressalva a essa condição, tá certo? Do deficiente. Né? Aí ele fala, ainda a respeito do deficiente, essa deficiência vai ser previamente reconhecida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, mediante requerimento do interessado, instruído com laudo pericial fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Bom, outro que está isento, as embaixadas, os consulados, os escritórios, agências estrangeiras, acreditadas junto ao governo brasileiro, com direito a tratamento diplomático, comprovada a isenção através de documento a ser fornecido pelo próprio Ministério das Relações Exteriores. Aí vem a condição. O veículo do consulado, da embaixada, vai estar isento de IPVA aqui no nosso estado, desde que haja reciprocidade no país estrangeiro para com os veículos da embaixada brasileira. Então tem que haver o tratamento recíproco neste caso. Ainda nós temos os turistas estrangeiros que têm um certificado internacional de circular e conduzir, normalmente pelo prazo de 1 ano, respeitado também o princípio da reciprocidade, ou seja, o turista brasileiro naquele outro país também é tratado da mesma forma. Aí nós temos uma isenção para empresa pública, quando estão subvencionados, ou seja, tem aí a condição para a empresa pública estar amparada por isenção de IPVA, quando subvencionadas pelas pessoas de direito público. Então, previstas no artigo 4º, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Os proprietários de ônibus também estão amparados por isenção. Aí ele fala, exclusivamente empregados em linhas de transporte urbano ou na execução do serviço de transporte rodoviário de pessoas. Fechou? Então também tem aí a condição em vermelho. E finalmente, os proprietários de veículos automotores de sistema regular de transporte de passageiros. Mas não é qualquer um, vem a condição agora. Desde que adaptados com elevadores para embarque e desembarque de pessoas com deficiência usuárias de cadeiras de rodas, cadeirantes. Galera, é o seguinte, guarda a situação. Por incrível que pareça, o artigo 6º é o artigo que mais cai na prova de concurso público quanto à área fiscal para o IPVA. Sempre cai uma questãozinha, ou até 2, ou até 3, a respeito de isenção. Tudo bem? Por quê? Porque a isenção é totalmente condicionada, fácil demais do avaliador pegar alguma dessas situações aqui e colocar na prova. Como colocou no concurso passado. Se a GV gosta, nós, futuros fiscais aqui do Espírito Santo, temos que adorar isso aí. Tudo bem? Então, esse material já está disponível para você. Peça aí o pessoal do GRAN que eu já mandei aí, o pessoal vai mandar para vocês. Galera, tamo junto pra gente poder detonar para essa prova. Vamos lá, vamos continuar. Tudão, mete outra questão aí pra gente. Beleza? A Vela Maria, teve o seu veículo roubado no final do mês de março do ano calendário. Coitado, tava lá passeando por Vila Velha, deram um ganho nela. Vera havia quitado o seu IPVA em janeiro, em uma cota única, para oferir o seu desconto. Ela pretende receber de volta o valor do IPVA. Como é que funciona isso aqui no estado do Espírito Santo? Vera terá direito a receber IPVA quitado se tiver pago o seguro obrigatório? É assim que funciona? Terá direito a receber a repetição da integralidade do imposto pago?
Não terá direito de repetir o valor pago, pois o sinistro não tem relação com o valor, com o fato gerador do imposto. Não terá direito à restituição do IPVA, sendo o ocorrido considerado um fortuito externo. Terá direito à restituição parcial do IPVA. Essa é a resposta. Considerando que a subtração ocorreu em março. Galera, é o seguinte, vamos guardar essa informação, né? Se eles gostam desse assunto, nós adoramos. É o seguinte, aqui no nosso estado não existe isenção para o veículo que sofrer perda total ou sofrer sinistro ou roubo. Não é isenção que a legislação trata. A legislação fala de uma dispensa. Essa dispensa é justamente porque a pessoa deixa de estar com a posse do veículo, ela continua proprietária. Não é porque te roubaram o veículo ali na esquina que a princípio a pessoa deixa de ser proprietária do veículo. Ela só perdeu a posse direta, só perdeu o domínio útil daquele bem. Então o que acontece? O Estado, como a princípio, essa é a intenção do Estado na lei, como a princípio ele não conseguiu prover a segurança pública, porque é um dos deveres do Estado, ele a princípio ele te devolve o recurso, mas só na forma proporcional ao tempo que você não vai ficar com a posse do veículo. Veja, você ainda é o proprietário. Se o veículo for devolvido, você vai ter direito sobre o veículo, mas também você vai ter que voltar a pagar IPVA. Mas enquanto o veículo não está mais com você, né, você a princípio você vai ficar dispensado daquele pagamento. Ah, mas eu já paguei em cota única, que é o que aconteceu com a Vera. Então, se ela já pagou em cota única, ela tem direito a pedir a restituição parcial do que foi pago. Tudo bem? É claro que essa restituição parcial tem que, a princípio, esperar o final do ano. Por quê? Porque se dentro do ano o carro for reencontrado, vamos imaginar que ela foi roubada em março. Até março ela deve. Março, inclusive. Ah, ela foi roubada em 1º de março. O mês de março é devido. Por duodécimos. Tudo bem? Ah, o carro foi encontrado em 1º de outubro. Então, outubro vai ser devido. Outubro, novembro, dezembro. Então, ela deve, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. Metade do IPVA. Você entendeu? A outra metade, ela pede restituição. Fechou? Professor Tudão, isso cai na prova, a GV está de olho. Se a GV está de olho, nós também estamos de olho, galera. Eu vou trazer para você o artigo 7º aqui da nossa lei do imposto, para você não ter nem trabalho de ir lá olhar. Inclusive, as informações que eu estou trazendo é agora de agosto de 2020, quer dizer, não caiu na prova, tá bom de cair. Fica dispensado o pagamento do IPVA. Olha, fica dispensado. 1. Quando ocorrer PT, perda total do veículo por furto, roubo, apropriação indébita, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua posse. Veja que outros motivos podem aparecer na prova, porque outros motivos são citados aqui. Aí eu deixei esse segundo item aqui porque eu senti de deixar, né? Ele não tem a ver com o assunto no momento, mas também é uma dispensa. Fica dispensado do pagamento do IPVA relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora a partir do mês seguinte, veja, mês seguinte ao da transferência para locação do veículo em outra unidade da federação. Então, se você, a princípio, transfere para locação para outra unidade da federação em caráter não esporádico, aquilo que é não esporádico passa a ser permanente, desde que seja comprovado o pagamento proporcional desses meses restantes do ano civil em favor da outra unidade de federação de destino. Então, aqui nas empresas de locação, só para a gente lembrar, quando você faz a locação esporádica, que é a locação, a princípio, que a pessoa só vai usar o veículo automotor um tempinho lá no outro estado, mas vai voltar com o veículo para cá, não se fala de passar o IPVA para o outro estado. Mas se a locação for se dar permanentemente no outro estado, então para o outro estado vai ser devido a partir do mês seguinte a que o veículo foi para lá para locação permanente. Mês seguinte. Então, se o veículo foi para locação permanente em agosto, a partir de setembro ele já tem que pagar o IPVA para aquele outro estado. Na forma proporcional, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se comprovar que pagou lá, está dispensado aqui. Se já pagou tudo aqui, pede restituição aqui. Uau, Tudão, entendi como é que funciona. Fechou? Meu querido, locação também é importante para essa prova. Guarda isso, guarda isso. Guarda de forma especial. Parágrafo único. Guarda esse artigo 7º, parágrafo único. Comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no caput desse artigo. O sujeito passivo terá direito à restituição. Veja, caiu na prova de vocês. Vai cair de novo. Restituição parcial do IPVA, proporcional ao mês restante para o término do exercício que tenha sido pago.
Tudão, mas aí eu não vi se o mês em que aconteceu o evento entra ou não entra. Tudo bem, galera, eu fui lá pesquisar para você. Está no regulamento do IPVA do Espírito Santo. O mês que a princípio você teve a incorrência do roubo, ele entra no cálculo do tributo a ser pago, ou seja, do tributo devido, não do tributo dispensado. Tudo bem? Ou seja, qualquer dia que você teve a propriedade do veículo e a posse, naquele mês, o mês é devido de imposto. Fechou, galera? Guardou essa informação? A GV gosta disso. Vamos lá, continua, galera. Vamos lá, Tudão, fala tudão pra mim. Sim. José vendeu seu carro, aliás, Júlio vendeu seu carro a José, deixando de comunicar a venda ao Detran. Galera, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô muito tranquilo em estar falando de IPVA pra vocês aqui pra essa prova. Sabe por quê? Das 8 questões que caíram no último concurso de legislação tributária estadual, 4 foram de IPVA. Você tá fazendo as 4 comigo. 2 foram de TCD, você vai fazer as 2 comigo. E 2 do ICMS. Ou seja, caiu mais IPVA do que TCD e ICMS na prova. Para nossa alegria! Para nossa alegria! Por que, Tudão? Porque efetivamente é uma lei pequena, concentrando um monte de questão, só alegria! Só alegria! Eu estou cobrindo, né? Eu estou focando. Eu vou dar tiro certo nessa prova. Vamos lá, vamos para cima. E aí, Júlio vendeu seu carro a José, deixando de comunicar a venda ao Detran do Espírito Santo. Só o fez 4 anos mais tarde, quando recebeu citação em processo de execução fiscal pelo não pagamento do IPVA do veículo. Neste caso, o valor do imposto é devido por José, que adquiriu o veículo e estava na posse do carro, Júlio, que não informou ao órgão próprio sobre a alienação, ambos de forma solidária, fazendo a fazenda optar pelo sujeito passivo da execução, Júlio, na qualidade de substituto tributário de José face à fazenda do Estado, ambos solidariamente devendo prevalecer, no entanto, o benefício de ordem. Olha só, um camarada vendeu, né? O Júlio vendeu o seu carro para o José e não comunica. Qual que é o prazo para comunicação aqui no nosso estado, Tudão? Olha só que interessante, né? Apesar do Código de Trânsito Brasileiro falar em 30 dias para a comunicação, aqui no nosso estado nós falamos em 48 horas. Ou seja, quem vende o carro tem que informar em 48 horas o Detran a situação da venda do veículo, para que não se torne responsável solidário sobre os tributos que porventura venham a existir. Veja que a lei do imposto é muito clara quanto a isso. Então existe uma solidariedade que não comporta benefício de ordem. O Estado pode escolher quem cobrar. Escolhe tanto o vendedor quanto o comprador. Quem vai escolher isso é o Estado. Fechou? Vai na telinha. Ah, professor Tudão. Então, na realidade, o gabarito dessa questão aqui para o nosso estado seria a alternativa letra C. Letra C, né? O tipo táxi, o Wellington pergunta, inclui Uber? Não, querido. Né? O tipo táxi é táxi mesmo, tá bom? Na realidade, nós temos aqui um outro veículo para transporte de passageiro, mas está em outra isenção, né? Mas não é o Uber. O Uber não entra aqui como tipo táxi. Messias, forte abraço, meu guerreiro. Excelente prova para você. Vai lá e detona, Messias. Eita, nós. Vamos lá. Continuando. Olha só, trouxe para você o artigo 10. Quem é que responde solidariamente pelo pagamento do nosso IPVA? Veja, o devedor fiduciário, se é alienação fiduciária e garantia. Então lá o banco, que é o fiduciário, ele responde juntamente com o credor, com o fiduciante, né, que é aquele que a princípio contratou a fidúcia. O arrendatário nas operações de arrendamento mercantil responde solidariamente com o arrendador, que é o dono do veículo. Qualquer pessoa que detém a posse do veículo automotor a qualquer título. Veja que eu deixei tudo grifado em caixa alta. Esse material é para vocês, tá? Lidinha na hora da prova ali para a gente matar a questão. O servidor do Detran, que autorizou ou efetuou o registro, licenciamento, inscrição, matrícula ou transferência de veículo automotor, sem comprovação de pagamento do imposto, reconhecimento de isenção ou não incidência. O proprietário do veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato no prazo de 48 horas a partir da ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento. Veja, o proprietário que o vender e não comunicou o fato em 48 horas. A partir da ocorrência ao órgão público, que é o Detran, encarregado do registro, licenciamento, inscrição ou matrícula. Aqui caiu a questão na prova, artigo 10, inciso 5. Tudo bem? Então há uma solidariedade entre eles e não comporta benefício de ordem, como a gente vai ver aqui, ó. Veja, o adquirente em relação ao veículo adquirido sem pagamento de IPVA, lembra a máxima, ó, quem compra, compra ativo mais passivo.
Comprou o veículo, compra a dívida de IPVA que vem junto. Tudo bem? Ó, a empresa, pessoa jurídica de direito privado, a empresa locatária, que tomar em locação o veículo para uso nesse estado em relação aos fatos tiradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação. Então, a locatária se torna responsável solidária com a locadora, com aquela que é dona do veículo. O agente público responsável pela contratação de locação de veículos, o servidor, para uso nesse estado, por pessoa jurídica de direito público. Então, o servidor de uma prefeitura, o servidor de uma autarquia, que a princípio contrata, né, uma empresa de locação de veículos em relação a fatos tiradores ocorridos nos exercícios em que o veículo vier a ser objeto de locação. Titular do domínio ou possuidor a qualquer título, de novo, possuidor a qualquer título pode se tornar responsável solidário. Todo aquele que efetivamente concorrer para sonegar tributo, sonegar aqui o nosso IPVA, e a solidariedade, aí caiu na prova, ó. A solidariedade, né? É exatamente, galera. Solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem. Fechou, galera? É o seguinte, galera. É o seguinte. Você tem que se apaixonar cada vez mais pela legislação. Tá certo, Jéssica? Ó, é isso aí, cada vez mais. Conforme a legislação bate fundo no peito, tum, 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 você vai ficando cada vez mais fiscal. Vai chegar um momento que você vai falar assim, nossa, vai cair legislação, só alegria. 50 questões de legislação, só alegria. 30 questões, a discussível legislação, só alegria. Porque cada vez mais fiscal, cada vez mais perfil. Cara de fiscal, faz cara de fiscal, faz cara de fiscal. Sem abrir os dentes. Não pode mostrar os dentes. Tá, agora cara de professor. Fiscal é uma coisa, professor é outra, meu querido. Aqui as coisas são diferentes. Tem vários papéis a serem feitos, tá certo? A sua vida é composta desta forma. Beleza, galera? Então matamos aqui a questão de IPVA. Aliás, as 4 questões de IPVA, né? Nós matamos. Professor Tudão, eu achava que ia cair essa súmula, ó. Essa súmula é para direito tributário, não confunda com a prova de legislação. A súmula 585 do STJ pode bem cair em direito tributário, não é verdade? A responsabilidade solidária do ex-proprietário, ou seja, do vendedor, prevista no artigo 134 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, não abrange IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação. Olha só que coisa, a súmula contraria a lei estadual Espírito Santense. Gostou? A súmula contraria a lei estadual Espírito Santense. Tudão, mas se ela contraria a lei, o que eu vou usar na prova? Calma! Na prova de tributário, ele provavelmente está te cobrando a súmula. Ele não está preocupado com a lei Espírito Santense. Mas na prova de legislação, nós vamos usar a lei. Artigo 10, inciso 5, completado com parágrafo único, que ainda fala que não há benefício de ordem entre vendedor e destinatário no caso da não informação ao Detran do Espírito Santo. Fechou, galera? Mas eu vou abarcando tudo para a gente pegar todo tipo de questão, para que você não perca nada nessa revisão de prova, porque aqui é o seguinte, só acaba quando termina. Fechou? Então vamos lá. Outra matéria, Tudão, ITCD na jogada. Sim, transmissão, causa-morte e doações. Deram mole pro Tudão, vamos falar do ITCD. Não é assim? Olha lá o que caiu na prova. Considere as hipóteses a seguir. Uma doação modal. Ferrou. O direito autoral. Uma compra e venda. O prêmio do seguro de vida. Tudão. O Evandro lembrando, nós fiscais somos os famosos carimbadores malucos. É isso aí, Evandro. É o seguinte, galera. O que é essa doação modal? É a doação com encargo. Por que não fala logo que é doação com encargo, Tudão? Para poder te confundir. Ele botou lá um outro termo do Código Civil, aliás, do Direito Civil Brasileiro, para poder confundir o aluno. Pô, doação modal, pô, doação modal. Bom, só o fato de ser doação é diferente do item compra e venda, né? Então, o item doação já mostra para nós, a doação com encargo é aquela doação que você doa, doador, doa ao donatário sobre uma determinada condição. Então, ele doa um terreno, mas dizendo, a condição, o encargo, a doação modal é porque você, a princípio, nesse terreno, você tem que construir um asilo, por exemplo, para receber pessoas de muita idade. Poxa, então na idade é uma doação modal. Doação modal incide ITCD? Claro que incide, né? A doação em si incide, a doação com encargo é como se o encargo não existisse para fins de atribuir a nossa base de cálculo do imposto.
Tá certo? Então volta lá. Caiu doação modal. Direitos autorais. Então, assinale a opção que indica apenas aquelas cuja transmissão são fatos geradores do ITCD. Transmissão de direito autoral incide o nosso imposto? Olha só que interessante. Ele não fala doação de direito autoral, nem transmissão causa-morte de direito autoral. Ele simplesmente coloca o bem direito autoral como um dos bens onde, ao ser transmitido de forma gratuita, não vai haver incidência do ITCD. O que você acha disso? Tá certo, Tudão. Tá certo, porque o direito autoral compõe o quadro que a Constituição Federal fala, a grande base econômica do nosso ITCD, que é justamente o quê? Quaisquer bens ou direitos são tributados pelo ITCD. Quaisquer bens ou direitos, é o que fala a Constituição Federal, não esqueça disso. Então, professor, direito autoral, sim, direito de autor, né? Quer dizer, então, a princípio, a autoria das músicas do Michael Jackson, finge que ele tinha lá um filho bastardo no Brasil, que morava lá no Espírito Santo, aí cai na prova de vocês. O filho do Michael recebeu direitos autorais, né, do seu papai, referente à sua morte, depois de uma ação judicial que aconteceu nos Estados Unidos. Aí a princípio, tudo bem, o inventário se deu no exterior, mas o herdeiro está no Brasil, tributo para o domicílio do herdeiro, aonde está aqui no caso aí dessa invenção de moda do Tudão, aqui no Espírito Santo. Fechou? Então, na questão da prova, doação com encargo, direitos autorais, incidência do imposto. Compra e venda, o nome já diz, né? Nós temos aqui um contrato bilateral onde você tem ônus para ambas as partes. É um contrato oneroso. Está fora do campo de incidência do ITCD. Prêmio do seguro de vida. Como é que funciona aqui no nosso estado? O prêmio do seguro de vida está amparado por não incidência do imposto aqui no nosso estado. Guarda isso, galera. Não incidência do ITCD aqui no nosso estado. Fecha essa informação. Tem algumas hipóteses de não incidência do ITCD que não são somente aquelas imunidades, imunidade recíproca, imunidade dos templos, imunidade religiosa. Não é aquela imunidade de quem recebe e está dentro da Constituição Federal. Os recebedores das doações estão... Não. Tem algumas não incidências legais para a gente lembrar para a prova, para não confundir com as isenções. Fechou? Vamos ver lá? Então vamos lá. Não tem jeito, a gente vai revisar aqui, a gente tem que lembrar quais são as não incidências do nosso ITCD. Estou lá na lei do imposto, artigo 5º, parágrafo 4º, o ITCD não incide também sobre. E essas 4 não incidências são muito importantes. A renúncia em favor do monte, sem ressalva ou condição. O renunciante não praticou nenhum ato que demonstre aceitação da herança. É o que nós chamamos renúncia pura e simples, ou renúncia em favor do monte. Essa renúncia tem que ser expressa, ou é no próprio processo do inventário, ou é a princípio feito em cartório, uma escritura em cartório. Eu renuncio os meus direitos à sucessão aberta. Não quero nada. Volta tudo para o monte. Aí você não tem incidência do imposto porque essa pessoa não recebeu. É diferente essa renúncia abdicativa, como ela é chamada, da renúncia translativa, que é outro tipo de renúncia onde você nomeia um beneficiário. Eu renuncio, eu não quero nada, mas Paulo, que é meu amigo, receba tudo, Paulão. Então, recebe Paulo? Então tá bom. Renúncia em favor de um terceiro. Renúncia translativa. Fato gerador causa mortes até o herdeiro. Fato gerador doação. São 2 fatos geradores na renúncia translativa. 2 fatos geradores, lembra disso? Então nós temos renúncia que é não incidência, calma. E nós temos renúncia que é 2 tributações, calma também. Uma chama-se abdicativa, a outra chama-se translativa. Guarda para a prova. Volta lá na telinha, meu querido. No recebimento de capital estipulado de seguro de vida ou pecúlio por morte. Então, esse valor do seguro de vida está amparado aqui no nosso estado por não incidência. Renata, um forte abraço, querida. Vamos detonar amanhã, hein? Não incidência. O que mais? A gente fala pecúlio por morte, não incidência do imposto. Extinção de usufruto ou qualquer outro direito real que resulte na consolidação da propriedade plena. Então, se você estabeleceu o usufruto, né? E a princípio você era o nulo proprietário e a princípio de alguma forma o usufruto foi extinto, então a nua propriedade volta para você, né? Você é o nulo proprietário e volta para você e para você passar depois para os seus herdeiros. Uma vez que houve o falecimento, essa extinção do usufruto pode ser amparada, ela deve ser amparada por não incidência. Veja, no usufruto você passa uma parte do direito real sobre coisa alheia para uma outra pessoa, mas você é um instituidor.
Então você, muitas vezes, quando você falecer, todo aquele valor vai passar para a pessoa que a princípio você escolheu. E essa situação está amparada por não incidência, porque já houve a tributação anterior. Então nós temos situações onde isso acontece aqui no nosso estado, e a extinção do usufruto por morte, né, do instituidor, que era o proprietário pleno, é uma das situações. Então ele, por exemplo, ele passou o usufruto para a pessoa. Ele é o proprietário. Ele faleceu. O usufruto deixa de existir, volta para ele. Essa volta não tem incidência do imposto. Depois, tudo que está no nome dele vai passar para os herdeiros. Então, essa volta não tem, tá, né? É não incidência do tributo. Vamos lembrar que nós temos redução de base de cálculo aqui no Estado do Espírito Santo na instituição do usufruto. Então, quando você institui, metade do valor é a base de cálculo. Quando você extingue, a outra metade do valor é a base de cálculo. Isso é uma regra geral aqui no nosso estado. Agora, isso quando você transfere. Primeiro a nua propriedade, depois o direito do usufruto. Não é o caso aqui. Eu estou falando que eu, a princípio, só transferi o usufruto. Quando faleceu, ele devolve para você. Então, ainda ficou com todo o bem com a pessoa original. E depois, quando ela for transmitir para outra pessoa por causa da causa-morte, aí vai ser a incidência normal do tributo. Tá certo? Volta na telinha. Então ele fala assim, ó, sobre o fruto e rendimento do bem do espólio havidos após o falecimento do autor da herança ou legado. Então, se você tiver alguns aluguéis, se você tiver algumas ações, alguns bens de capital para receber, e eles são recebidos todos após a morte do decújo, tudo isso aí chama-se fruto ou rendimento dos bens do decújos, não estão dentro do campo de incidência do ITCD. Vamos lembrar, quando você vê lá a situação na prova, quando a pessoa falece, tira-se uma foto, né, com o celular, uma selfie, né, do que? Do patrimônio do decújos. Aquela ali é a foto do patrimônio dele. O que tiver depois disso aí, pecúlio, seguro de vida, frutos e rendimento, está tudo amparado por não incidência, porque é no dia da foto que a gente estabelece quais são os bens que estão dentro do inventário do decújos. Fechou? Beleza, Tudão, a gente conseguiu chegar mais adiante aqui, ó. E aí nós temos hipótese de isenções. Deixei aqui, ó, para você, um resuminho aqui para você, né? Então, ó, causa-morte. Quais são as isenções causa-morte? Imóvel destinado exclusivamente à moradia do herdeiro ou legatário até um limite de 20 mil VRTs, valor, né, de referência do Tesouro do Estado aqui do Espírito Santo, desde que não possua outro imóvel, só paga o excesso. Quer dizer, se ultrapassar 20 mil VRTs, paga o excesso. Imóvel que não ultrapassar, ali é 200 mil VRTs, tá? A letra B, imóvel que não ultrapassar 20 mil VRTs, desde que seja o único transmitido. Imóvel rural cuja área não for superior a 25 hectares, de cuja exploração do solo depende do sustento da família, do herdeiro ou do cônjuge supérstite, a que tenha cabido por partilha, desde que outro não possua. Olha só, quantas condições para estar dentro da isenção aqui do nosso ITCD. Também causa-morte. Tudo que está CM ali é causa-morte, tá, galera? Depósito bancário e aplicação financeira até o limite de 10 mil VRTs. Só se ultrapassar o depósito bancário a 10 mil, só paga o excesso que ultrapassar. É a mesma situação da letra A. Só paga o excesso do imóvel que for acima de 20 mil VRTs. Letra E. Quantia devida pelo empregador a empregado, por Instituto Nacional de Previdência, oficial ou privado, verba em caráter alimentar, decorrente de decisão judicial em processo próprio, montante das contas individuais, do FGTS, do PIS, do PASEP, não recebidos em vida pelo titular. E o último de causa-morte são somente 6 isenções causa-morte aqui no nosso estado: bens móveis e imóveis, títulos e créditos, bem como direitos saídos relativos, decorrente da extinção do usufruto quando no proprietário tiver sido o instituidor. Tá vendo? Aqui é uma situação que ele fala da isenção como uma situação amparada aí por isenção do tributo. Aí aqui as isenções aqui para doação, tá vendo doação? Imóvel rural com o objetivo de implantar a reforma agrária. Entidades beneficentes, então quando você doa para entidade beneficente está amparada por isenção de ITCD. Doação para pessoas carentes promovidas pela União, pelo Estado ou pelo município de acordo com programas de assistência social previstos nas suas legislações. Doação cujo valor não ultrapasse 5 mil VRTs. Também há isenção aqui no nosso estado, aparelhos, móveis e utensílios de uso doméstico e de vestuário até o limite de 10 mil VRTs, ou cujo valor do imposto devido ao constante documento de arrecadação resulte uma quantia inferior a 5 VRTs. Quanto é a VRTE para 2021 para a sua prova desse ano? 3,6459. Galera, eu coloquei isso aqui porque eu sei que esse material vai chegar até vocês como resumão. E as isenções têm caído em prova.
eu acho até uma avacalhação, né? Tem tanta coisa legal para cobrar, o cara vai pegar a lista de isenções e vai botar na prova. Não tem problema. Se é isso que vai fazer você virar fiscal, fechou, tamo junto. Tá certo? Não fico chateado com aquilo que a princípio vai fazer você virar fiscal. Tá certo? Fica firme nesse propósito. Vamos continuar. Vamos lá para a telinha. Então ele fala assim, ó, caiu na prova. Júlio César, nascido, criado e falecido no estado do Espírito Santo. Então, ele é daqui do Espírito Santo. Ele fala assim, ó, Júlio César deixou para ser inventariado um terreno a ser partilhado entre seus 2 filhos e herdeiros, um deles é menor de idade. Nesta situação, a base de cálculo do ITCD será o valor. Então, qual será então o valor da base de cálculo do ITCD? Aqui o herdeiro indicar na petição inicial do inventário, né? Constante da última declaração de bens e direitos feita por Júlio. A base de cálculo será venal do imóvel, assim entendido o valor de mercado do bem na data do óbito. Vai ser venal do imóvel, assim entendido o valor de mercado do bem na data do início do inventário. Ou vai ser aquela constante no espelho do carnê do IPTU, emitido no ano do falecimento do Júlio. Galera, aqui cabe uma especial atenção, já que pelo jeito ele gosta da base de cálculo do ITCD na prova, você viu? Ele, além de perguntar qual que é a base de cálculo, ele pergunta qual que é o momento que você fixa aquela base de cálculo. Qual que é o momento da ocorrência do nosso faturador. Então a gente sabe que é o valor venal, o valor de mercado do bem, mas em que data? É na data da avaliação? É na data do faturador? É na data da homologação dos cálculos? É na data da petição inicial do inventário? É na data da última declaração de imposto de renda que ele entregou? É na data é o valor do IPTU, que a princípio é uma base de cálculo mínima? Vamos fazer um resumão disso aí antes de dar essa resposta? Resumão de base de cálculo do ITCD, tudão, você sabe que está na minha cabeça, na hora que eu tenho uma carência, você vai lá e resolve. Resumão. A base de cálculo do ITCD aqui no Espírito Santo é o valor venal dos bens ou direitos, ou valor do título ou crédito transmitidos ou doados. É o valor declarado pelo contribuinte que passa por uma avaliação depois administrativa. Então o herdeiro vai lá e declara, mas a Secretaria da Fazenda vai avaliar se aquele valor está coerente. Por isso que está escrito aqui, ó, a base de cálculo terá o seu valor revisto ou atualizado, sempre que a Cefaz do Espírito Santo, você, colega fiscal, constatar uma alteração no valor venal dos bens, ou direitos transmitidos ou doados, ou constatar um vício na avaliação que foi feita anteriormente. Então, a nossa base de cálculo é o valor venal e o momento da ocorrência do faturador é lá na morte do decujus. Agora, nós temos hipótese de redução de base de cálculo aqui no nosso estado, quando na transferência do usufruto ou da nua propriedade, a base de cálculo é 50% do valor original. Nós temos um valor mínimo da base de cálculo aqui no nosso estado, que é a pauta de valores estabelecidas pela Cefaz, e também, no caso de imóveis urbanos, se utiliza o carnê do IPTU e, no caso de imóveis rurais, o carnê do ITR. No caso de sucessivas doações entre o mesmo doador e o mesmo donatário, a gente vai verificar todas as doações dentro do ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, para poder avaliar, inclusive, qual que é o valor. Né? 500 VRTs, o valor de referência aqui do Tesouro Estadual, dispensa de constituir o crédito. Ou seja, uma base de cálculo provavelmente ali 3,6, né? 5 vezes 3,6, né? Nós temos ali 18, né? R$1.800, essa base de cálculo fica liberada, né? Está dispensado de constituir R$1.800, está dispensado de constituir o crédito. Fechou o resumão? Então volta para a questão. Gabarito da questão, ó, valor venal do imóvel, assim entendido o valor de mercado do bem na data do óbito. Essa é a base de cálculo. Se houver a informação, a necessidade, né, de uma reavaliação, tem que ser informado na questão da prova. Fechou? Gabarito, então, da questão alternativa, letra C de casa. Tá legal, pessoal? Beleza, tudão. Agora, para a gente fechar o ITCD, vamos lembrar dos áreos, né? Quem são os áreos, tudão? Ário é todo aquele que, a princípio, vai pagar o ITCD. É o famoso Tá bom, os áreos são aqueles que vão pagar o ITCD. Quem são eles? Cessionários, legatários, fiduciários, fideicomissários, todo mundo que vai recepcionar, todo mundo que vai receber o bem. Mas aqui tem uma importante exceção. Vamos ver? Vai na telinha. Então, não perca a exceção. O herdeiro ou legatário na transmissão causa-morte é contribuinte do nosso imposto. O donatário na doação, em regra, ele é contribuinte. Mas pode ser que seja o doador, caso o donatário não residir nem for domiciliado no estado do Espírito Santo. Então guarda isso.
O donatário na doação ele é contribuinte, mas se ele for residente ou domiciliado no Estado do Espírito Santo. Se não, passo a ser contribuinte o doador. Beneficiário na desistência do quinhão do direito, por herdeiro ou legatário, então aquele que a princípio você renuncia em favor dele, é o beneficiário. Cessionário é aquele que recebe a cessão de herança por ato gratuito, ou seja, não oneroso. Fiduciário, quando você institui o fideicomisso. Fiduciário é aquele que vai garantir a sua vontade para depois da sua morte. Então a pessoa que a princípio faz um testamento e nomeia um fiduciário, para que a prole eventual ainda venha a nascer, que é o fideicomissário. Então, quando houver a substituição do fideicomisso mediante a condição, o fideicomissário, que é aquele que ainda nem nasceu ao tempo em que ele ainda nem foi concebido ao tempo que o decujus faleceu, o fideicomissário vai receber também a sua herança nesse segundo fato gerador. Aqui no fideicomisso nós temos 2 fatos geradores aqui no Espírito Santo. Fato gerador, instituição do fideicomisso pela morte do decúgio. Fato gerador, substituição do fideicomisso pela condição dada ao fideicomisso, que é a prole eventual nascer, ou outra condição estabelecida em inventário. Em testamento. Beneficiário na instituição do benefício do direito real. Beneficiário na instituição do direito real. Tudão, caramba, várias informações importantes aqui para a prova. Eu dei uma resumida em PVA em tópicos importantes. Parece que a banca gosta desses tópicos. Tá bom. Mas eu quero ajudar você mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Vocês aguentam aqui mais 9 minutinhos do Tudão? Vamos lá para a discursiva? Tudão, discursiva. Olha que caiu na prova do último concurso da GV. Joaquim Elias efetivou a remessa de 100 cabeças de gado da Fazenda Boa Vista para a Fazenda Ribanceira, ambas de sua propriedade, sendo a primeira no estado, vamos pensar aqui no estado do Espírito Santo, e a segunda no estado do Amazonas. O gado é de sua titularidade, conforme prova documental em controvérsia, inclusive de pagamento do imposto devido quanto à aquisição dos animais. A Fazenda Estadual vamos pensar aqui do Espírito Santo, a prova era Rondônia, né? Vamos pensar aqui no Espírito Santo. No entanto, está a exigir o pagamento do ICMS no deslocamento do rebanho de uma para outra propriedade. Nessa hipótese, o imposto não é devido porque já foi pago na etapa anterior, é devido por haver diferimento no pagamento do tributo, não é devido por ser mero deslocamento físico do gado, é devido porque há circulação da mercadoria, é devido já que há substituição tributária. Queridos, não tem jeito, esse tema é muito importante para a prova dos senhores. A AGV já fez cair no último concurso em 2018, lá em 2018, quando o Supremo Tribunal Federal ainda não tinha julgado a ADC 49, dizendo que é inconstitucional alguns 3 dispositivos da nossa Lei Candir, dispositivos esses que tratam a respeito justamente daquela formalidade da saída de um para outro estabelecimento do mesmo titular. A súmula 166 do STJ já estava vigente a esse tempo, já estava sendo decidido favorável aos contribuintes, na seguinte situação: o mero deslocamento de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não tem a incidência do ICMS. Essa é a súmula 166 do STJ. Professor, se cair esse bate-papo que você está falando aqui para a nossa prova discursiva, o que eu tenho que falar? Querido, fala a verdade. Abre o teu coração. Tem que falar a verdade. Vamos lá, para a prova discursiva, ó. Segundo o próprio julgado da ADC 49, são inconstitucionais os seguintes dispositivos da Lei Candir. Artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, e o trecho que está escrito assim: ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, previsto no artigo 12, inciso 1. Então, a saída é fato gerador de ICMS, e essa parte, qualquer que seja a situação, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, essa aqui foi cortada da Lei Candir, efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Isso porque não configura fato gerador de ICMS o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, independentemente de estarem localizados na mesma unidade federativa ou em estados membros diferentes. Olha, esse julgado está aí no informativo do STF, de 16/4/2021, a matéria é bem nova. A súmula 166, não, a súmula 166 do STJ, de 1996, do tempo da Lei Candir, não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, é o seguinte, agora eu vou botar mais lenha na fogueira. O posicionamento de vocês para a prova de legislação, com certeza, tem que ser baseado naquilo que ainda está previsto na legislação. Ou seja, somente a partir de 1º de janeiro de 2022 é que os efeitos, né, a princípio da Lei Candir está considerado inconstitucionais, naqueles termos, é que a princípio devem ser levados em consideração, somente a partir de 1º de janeiro de 2022. Só que tem um posicionamento oficial
né, da Cefaz do Espírito Santo a respeito desse tema. Você já conhece esse posicionamento? Se você for lá no site da Cefaz, você vai ver esse posicionamento. Mas eu trouxe aqui para você, meu querido. Veja o posicionamento oficial da Cefaz a respeito disso. Ó. A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, Cefaz do Espírito Santo, informa aos seus contribuintes que adotará o posicionamento da maioria das unidades federadas conforme consta em ofício com o Cefaz 185 de 2021, de 27 de maio de 2021, do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita e Tributação, Estados e Distrito Federal, endereçado ao excelentíssimo senhor ministro do STF, Edson Fachin, relator da ADC 49, aquela que pode cair na tua prova discursiva, no sentido de não se fazer possível o cumprimento uniforme. Olha, não se faz possível o cumprimento uniforme padronizado do acórdão publicado no Diário da Justiça do Estado 84/2021. Olha o que ele fala mais. A referida decisão declarou inconstitucional alguns dispositivos, né, da nossa Lei Candir, considerando que não configura fato gerador do ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimento do mesmo titular. Contudo, eu estou falando da Cefaz do Espírito Santo, falando para você, ó. Contudo, a falta de clareza quanto às consequências operacionais, econômicas e financeiras da decisão do Supremo Tribunal Federal e a inexistência de uniformização normativa entre as unidades federadas podem ensejar distorções ainda maiores que aquelas que a decisão se propôs a solucionar, o que demanda a compreensão do Judiciário quanto à necessidade de fixação de um prazo razoável para que se efetive a transição para esse novo contexto. Por fim, a Cefaz do Espírito Santo destaca que foram apresentados embargos de declaração em face da referida decisão, cujo conteúdo trata da necessidade de modulação dos efeitos, de modo que as empresas e administrações tributárias possam se adequar às profundas alterações no novo ambiente de negócios, especialmente em tempos de crise. Rogério Pegoretti, o secretário da Fazenda aqui do nosso estado. Então aqui é o seguinte, galera, o posicionamento da Cefaz do Espírito Santo ele é muito claro de que, a princípio, ela vai seguindo o que os demais estados vão estabelecer e o Supremo Tribunal Federal deu uma vacácio, né, legis para essa decisão judicial para 1º de janeiro de 2022. Então, para o tempo agora, para a prova dos senhores. Em direito tributário, mete a súmula, mete a ADC, não tenha dúvida de que pode cair na prova de tributário. Na prova, inclusive, discursiva, não cai só legislação, cai qualquer matéria da parte de conhecimentos específicos. Então, se você citar a ADC 49, você ganha 1000 pontos. Veja um vídeo que eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu falo a respeito disso, como a SGV dá ponto para quem cita alguma coisa certa na lei. Né? Pelo menos saiba o nome da lei, né? A lei 7000/2001, a lei do ICMS aqui do Estado. Tem que citar, meu querido. Por quê? Porque está ganhando ponto. Os caras estão ganhando ponto. Você vai ficar para trás? Os caras estão ganhando ponto. Messias está me oferecendo um fato gerador do nosso ICMS, né, para a nossa posse. Então a gente está junto, hein, Messias? Mete bronca aí, rapaz, porque agora eu já estou querendo já comer um churrasquinho. Última questãozinha hoje para a gente poder, né, se alegrar. Caiu na prova da GV, né, de juiz, mas falar de uma parte aí do nosso regulamento eu achei interessante. Ó. Lei estadual sem prévia autorização dos demais estados da federação concedeu um diferimento de ICMS sobre a importação de equipamentos destinados à produção de aparelhos eletrônicos. A lei em questão prevê que o ICMS relativo à operação de importação somente será devido no fundamento em que os equipamentos importados vierem a ser desincorporados do ativo permanente da indústria que os importou. É válido o diferimento previsto na lei estadual em questão? Aí caiu na prova, né? Bom, apenas como exemplo do entendimento do STF sobre esse tópico, ele fala o seguinte: o diferimento pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo, cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção com a imunidade. Dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem prévia celebração de convênio. Ocorre que, no caso apresentado na questão, o diferimento, na verdade, mascara uma verdadeira isenção. Como assim, Tudão? Aqui era uma questão prática e o regulamento do ICMS aqui do nosso Estado do Espírito Santo foi julgado inconstitucional sobre essa matéria. Porque era dado um diferimento e aí tem aquela questão, né? Diferimento é favor fiscal? É benefício fiscal? É incentivo fiscal? Não. Precisa de convênio do CONFAS para poder, a princípio, atribuir as informações referentes a diferimento aqui no Estado? Não também, porque não é considerado benefício fiscal. Diferimento é só uma transposição da responsabilidade de pagamento para momento posterior. Pois ele está fazendo o seguinte: você compra algo para o ativo permanente, a empresa compra algo para o ativo permanente, e enquanto está no ativo permanente, está diferido. Se sair da empresa, aí ela vai pagar o tributo. Na realidade, para o Supremo Tribunal Federal, esse looping infinito de diferimento não existe. Isso aí foi uma isenção disfarçada com o nome de diferimento.
Se é isenção, aí o problema é outro. Você teria que falar que a isenção é benefício fiscal. O artigo 1º da Lei Complementar 24/75, que está no seu edital de tributário, teria que ser citado, dizendo que essa isenção só pode ser concedida ou revogada mediante convênio do CONFAS. O não cumprimento do convênio CONFAS já faria com que a situação estivesse inconstitucional, porque não estaria cumprindo aquilo que a Constituição prevê no artigo 150, parágrafo 6º, que você poderia citar também. Galera, fechou o meu tempo, até o último segundo, só acaba quando termina. Então, meu querido, para você, minha querida, para você que vai fazer uma prova excelente, maravilhosa amanhã, tô até bicando a câmera aqui. Para você que vai fazer uma prova excelente, maravilhosa amanhã, eu desejo de todo o coração, assim como toda a equipe do GRAN que está aqui nos bastidores, aqui torcendo por vocês, uma excelente prova, a melhor prova da vida de vocês. Vão com fé, vão com tudo, partam para cima. E só para poder relembrar você, é o que eu estou esperando que você declare aqui amanhã para mim. Vem, FGV, vem, que nós vamos passar por cima, que nem rolo compressor. É assim, meu querido, é assim, minha querida. Vamos para cima deles? Deus abençoe você, Deus abençoe seus estudos. A sua semeadura vai gerar colheita. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa prova, galera!